suprir. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está te negando nada. Deus não está te negando nada, querido. Ele não poupou o seu próprio filho, porque Ele te negaria alguma coisa. Você precisa ter um entendimento da profundidade do amor de Deus por você. Esse entendimento vai impedir que pensamentos equivocados tomem conta de você, das suas emoções, da sua alma. Amém? Pode sentar. Queria agradecer ao louvor. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Então, como eu comecei falando, essa é uma manhã da gente ajustar algumas coisas, da gente trocar alguns pensamentos, da gente pegar pensamentos ou ideias que foram sendo agregadas a nós, à nossa vida, durante a nossa história, e trocar pelo que a palavra diz, pela verdade. Amém? E quando eu estava pensando sobre essa manhã, me veio ao coração algo a respeito de o entendimento correto de quem Deus é. Então, é por essa linha que a gente vai seguir nessa manhã. O entendimento de quem Deus é de verdade. Porque eu não sei se a maioria aqui já se fez esse questionamento, ou alguém já fez esse questionamento a você, ou você viu numa mensagem no Instagram, em algum local, mas em algum momento já deve ter passado pela sua vida a pergunta: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Na maioria dos casos, a resposta é: Deus é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Sabe, queridos, realmente, de fato, Ele deve ser tudo para nós. Mas, na maioria das vezes, essa resposta, ela é muito ampla e muito vazia. A pessoa não tem... Me entenda, na maioria das vezes, não em todas. A pessoa não tem um relacionamento pessoal com o Senhor para dizer: Ele é isso, e atribuir o que Deus é, as características de Deus para a vida daquela pessoa. Então, ela generaliza: Deus é tudo para mim. Mas no dia a dia, no cotidiano, diante das situações, diante de tribulações, de dificuldades, ela demonstra, através da ansiedade, da preocupação, da falta de paz, de que Deus não é tudo para ela. Muitas pessoas também falam: Deus é o meu Pai e Deus é o nosso Pai. Essa resposta também não pode ser generalizada, porque a gente está associando Deus a uma figura que nós conhecemos, de um pai. E sabe, queridos, existem algumas pessoas que, se você disser para elas: Deus é o seu pai, isso não vai cair tão bem. Porque a figura paterna que essa pessoa teve não é uma referência para quem Deus é para ela. E, às vezes, a pessoa nem teve essa figura. Então, nós precisamos ter um entendimento do que a palavra diz que o Senhor é. Do que a palavra diz que Deus é. E o conhecimento da palavra vai nos revelar características e especificidades de Deus. E aí eu queria começar com você falando um pouco sobre esse aspecto. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, porque é um assunto muito denso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o caráter de Deus.
sobre você identificar, reconhecer. Como eu falei, durante a nossa trajetória, muitas vezes nós ouvimos muitas coisas sobre Deus e nem todas elas é verdadeiro. E a falta do conhecimento, a palavra diz que a falta do conhecimento faz com que nós pereçamos. Então, às vezes, a falta do conhecimento faz com que nós pereçamos, mas o entendimento equivocado, às vezes, ainda é pior. Porque faz a gente se tornar prisioneiro de uma situação que nunca foi a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a gente nem pode andar sem o conhecimento, nem com o conhecimento equivocado. Porque um é ruim e o outro é pior. E aí eu queria falar sobre algumas coisas, e eu vou falar um pouquinho sobre, tocar em alguns aspectos dos atributos de Deus, das características de Deus. Porque eu acredito que esses pontos, não, como eu falei, eu não consigo me aprofundar nisso. Mas eu acredito que alinhar alguns desses aspectos, algumas dessas características de Deus no seu coração, no meu coração, vai fazer com que a gente solte aquelas pedras. Vai fazer com que a gente alinhe o conhecimento e agora, com o conhecimento correto, a gente consiga andar no sentido certo. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus significa que Deus não muda, querido. Deus não muda. Deus foi e será eternamente Deus. Ele não muda de opinião. Ele só não muda em si, no seu ser, como ele também não muda nos seus propósitos e nas suas promessas. Porque ele já é perfeito. Tiago 1,17 fala, se você quiser anotar, nem todos eu vou pedir para você abrir, mas se você quiser anotar. Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você vai ver que os aspectos que eu vou falar aqui, que eu vou tocar sobre o Senhor, eu vou trazer textos que embasam isso. Para que você tenha certeza de que o que eu estou falando não é algo da minha cabeça. Que é o que a palavra diz. Malaquias 3,6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você vai ver mais para frente a importância de você entender a imutabilidade de Deus. Que Deus não muda, Ele não vai mudar, nem hoje, nem vai existir esse dia que de repente, Ele vai decidir mudar acerca de alguma coisa. Outro ponto, outro atributo que eu quero falar é sobre a sabedoria de Deus. Sabe, sabedoria, ela vai além do que é conhecimento. Porque conhecimento é você saber sobre algo. Mas a sabedoria é você ter o conhecimento e utilizá-lo de forma perfeita. A sabedoria é o conhecimento aplicado da forma mais proveitosa possível. Jeremias 10:12 fala, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Romanos 11:33 fala, ó profundidade das dá vontade de cantar, né? Eu não vou cantar não, porque sou péssima. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não é uma sabedoria nem um conhecimento raso. Ele fala sobre profundidade.
Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu falei sobre esses dois atributos, mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre os atributos de Deus que diz respeito ao aspecto moral. Porque com esses é mais fácil nós nos identificarmos. Porque a gente não sabe, a gente não pode provar da imutabilidade, nem da sabedoria no seu sentido mais complexo. Mas a gente pode se identificar com alguns aspectos dos atributos morais. E o primeiro dele é a respeito da santidade. A santidade de Deus se diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Deus é perfeitamente puro, imaculado e justo em si mesmo. Ele não se contamina pelo mal ou pelo pecado. Ele é irrepreensível. A santidade é o fundamento de todos os outros atributos morais de Deus. A santidade de Deus é a base para todos os outros atributos dele. Isaías 6:3 falam: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro 1,16 fala: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Outro aspecto é em relação à justiça. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você... Eu gosto de ir fazendo essas pausas para você ir assimilando melhor as coisas. Primeiro ponto, a imutabilidade de Deus. Segundo ponto, a sabedoria de Deus. Terceiro ponto, a santidade. E agora, a justiça. A justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. É um atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age em conformidade com as normas e exigências de perfeição da sua própria natureza. Esse atributo está intimamente relacionado ao da santidade. O fato de Deus ser santo está intimamente ligado, é intrínseco à sua justiça. Porque a santidade dele não permite que ele seja injusto. O fato dele ser santo embasa o fato dele ser justo. A santidade de Deus é também manifesta no tratamento justo que ele dispensa com as suas criaturas. A ira dele contra o pecado decorre de sua santidade e de seu amor à justiça. Muitas vezes as pessoas falam: Deus é amor, mas também é justiça. Não é verdade? Na maioria das vezes, as pessoas estão olhando para o fato da justiça como o fato de um Deus vingativo. De como se Deus fosse... Deus é amor, mas Ele também é justiça. E isso que você está fazendo... Sabe, querido, a justiça de Deus, ela não é aplicada à pessoa, é contra o pecado. Essa ira que a palavra fala não é contra a pessoa, o ser humano, é contra o pecado, por causa da santidade. Salmo 119, no verso 142, fala: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Salmos 89, 14 fala: justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Eu não sei você, mas eu sou grata por Deus ser um Deus justo. Eu olho para o fato de Deus ser justo com gratidão, não com medo. E é assim que nós devemos enxergar. Com gratidão. Porque por muitas vezes nós ouvimos de um Deus que pesava a mão sobre as nossas vidas. E isso nos impediu de ter um relacionamento próximo dele.
E essa não é a vontade dele. A vontade dele é que nós tenhamos um relacionamento pessoal. E a justiça dele, ela nos cobre, ela nos protege, ela nos abençoa, ela não nos fere. Não, o propósito da justiça não é nos ferir. Outro aspecto que eu quero falar com você é o amor. Você já deve ter ouvido, eu vou repetir. Deus, ele não tem amor por você. Deus é o próprio amor. Deus é amor. O amor de Deus, ele é manifesto muitas vezes através da justiça dele. Não há nada que possa vir dele que não seja baseado nesse atributo. Não há nada, grave isso, não há nada que possa vir da parte de Deus que não esteja relacionado ao amor dele. Daí você já tira algumas coisas. Deus não vai usar de estratégias que vão contra a característica de amor, contra o aspecto do amor. Se não tem amor envolvido, vamos analisar melhor, porque talvez não seja Deus. A própria justiça é uma manifestação do seu infinito amor. A vinda de Jesus à Terra foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar. Olhando para a cruz de Cristo, podemos ter ideia do quanto nosso Pai nos ama. O amor de Deus não é simplesmente um atributo dele, é quem ele é. É a essência de Deus. 1 João 4,8 fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tito, no capítulo 3, fala, verso 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Veja, quando ele fala, não por obras de justiças praticadas por nós. Não pelo que nós podemos fazer. Não pelo quão bom nós podemos ser, mas por quem ele é. Quem ele é o suficiente. Outro aspecto é a bondade. Deus é perfeitamente bom. E é por causa da sua bondade incondicional que ele faz as suas bênçãos alcançarem a todos os homens. A bondade de Deus alcança todos os homens, sem exceção nenhuma. Não está presa a uma religião, uma denominação, ao que nós podemos fazer para merecer. A bondade de Deus alcança todos os homens. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi enviado para todo aquele que nele crê. Todos. A bondade de Deus alcança todas as pessoas. E é essa característica, é esse aspecto de Deus que muitas vezes atrai as pessoas do mundo para Ele. Porque ainda que eles se vejam não merecedores, a bondade de Deus que assiste eles e alcança eles, vai revelando o caráter dele, quem ele é. E atraindo as pessoas para a sua presença.
Através desse atributo, ele abençoa os homens com a vida e com tudo mais. Não há nada que homem algum possua que não tenha recebido de Deus. E também o testemunho que Deus dá através da sua bondade, que atrai o homem, ainda pecador, para os braços do Pai, fazendo-o aceitá-lo como tal. Salmos 25:8 fala: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. A bondade do Senhor aponta o caminho. Mateus 5:45 fala: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. A bondade de Deus alcança todas as pessoas. Outro aspecto é sobre a misericórdia. O Novo Dicionário da Bíblia define misericórdia como compaixão para com alguém que sofre necessidade ou até está em angústia desesperada ou em dívida e não pode solicitar tratamento favorável. Receber a misericórdia divina é não ser punido. É não receber aquilo que merecemos, porque Deus se compadeceu da nossa condição. Misericórdia é você não receber o tratamento que deveria receber, por causa da bondade dele te alcançando. A misericórdia dele precede o amor e te alcança com graça. A misericórdia, ela precede o amor e ela vai resultar em graça na sua vida. Isso quer dizer, na prática, que Deus se compadece das nossas misérias e então nos dá graça para que passemos dessa condição para uma melhor. Lamentações 3:22 fala: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Outro aspecto que eu quero falar com você é sobre a veracidade de Deus. Ele é a verdade. Deus e a sua palavra, eles são um só. Tito 1:2 fala: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir acerca de nada. Grava isso, Deus não pode mentir. E o último aspecto que eu quero falar com você é sobre a fidelidade dele. Deus é fiel. Deus, sendo verdadeiro, cumpre aquilo que promete, sem exceção. Podemos confiar e descansar em suas promessas, pois Ele é absolutamente digno de toda a nossa confiança. Obviamente, dizer isso não estamos incluindo o cumprimento de qualquer promessa condicionada, promessas condicionais que dependam das nossas escolhas. 2 Timóteo 2:13 fala: se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Você vê que ele permanece fiel, não porque nós somos bons e merecemos isso? Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Hebreus 10:23 fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós vimos a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, a sua justiça, que Ele é amor, o aspecto da sua bondade para conosco,
da sua misericórdia, que não tem fim, que Ele é verdadeiro e a sua fidelidade. A intenção de falar sobre isso aqui era criar um fundamento. Um fundamento com base na palavra, para te questionar sobre algumas coisas. Sabe, queridos, nós vimos que Deus ele é imutável, que Ele não muda, que Ele não pode mentir, que Ele é bondoso e misericordioso. E aí eu te pergunto, por que muitas vezes nós colocamos todos esses aspectos de Deus em... Eu perdi a palavra. Em xeque. Por causa dos pensamentos que sondam as nossas cabeças. Dizendo que nós não somos bons, que nós não somos capazes, de que Deus errou a nos escolher para fazer alguma coisa, de que o que Ele nos chamou para fazer, nós não podemos fazer, porque afinal de contas nós não temos condições de fazer aquilo. Quando nós nos negamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós colocamos todos esses aspectos de Deus em xeque. E muitas vezes, nós passamos 1 ano, 2, 5, 10 anos das nossas vidas presos a um sentimento de incapacidade, a um sentimento, a um pensamento colocando em jogo aquilo que Deus falou ao seu respeito, por causa dessas vozes que sondam na minha e na sua cabeça. Eu não estou falando aqui de coisas que a gente gostaria de fazer, porque às vezes nós vemos algumas pessoas, vou falar agora em relação ao nosso aspecto de igreja, de ministério. Às vezes a gente vê algumas pessoas se movendo nos dons, alguns aspectos que são característicos do chamado de Deus na vida daquela pessoa, e nós a admiramos. E às vezes nós desejamos aqueles aspectos. Deus ele não está comprometido com o que você deseja. Ele está comprometido com aquilo que Ele falou ao seu respeito. Então, em relação às vozes na sua cabeça que dizem que você não consegue ou que você não pode, se Deus falou ao seu respeito sobre algo, essa voz ela é mentira. Porque a gente viu que Deus não pode mentir. E se Ele falou algo ao meu respeito, então o peso do que Ele diz é maior do que o peso da voz dentro da sua cabeça. Outro ponto que eu quero tratar aqui com você. A gente viu sobre a imutabilidade de Deus. O que você vivenciou e o que você viveu, os erros que você cometeu, as falhas, os desvios de rota, eles não mudaram o que Deus pensa ao seu respeito. Eles só te distanciaram da presença e da verdade que Deus tem sobre a sua vida. Deus não mudou acerca daquilo que Ele estabeleceu sobre você. Agora você precisa pegar o caminho de volta. Você precisa sincronizar, pegar
o caminho do Espírito e voltar para o lugar da presença. Voltar para o lugar, para o caminho que Deus escreveu ao seu respeito. Não é Deus que se esqueceu de você, entenda. Deus não pode se esquecer de ninguém, porque Ele não muda. Porque Ele é bom, porque Ele é amor. Isso vai contra as características de Deus, contra os seus atributos. Somos nós que com as nossas atitudes nos distanciamos da presença dEle. Então, quem estava orando e dizendo, Senhor, fala comigo. Eu preciso que você fale comigo. Eu não estou ouvindo a sua voz. Eu preciso de você. Por que você se esqueceu de mim? Eu queria te dizer, querido. Ele me mandou aqui hoje para dizer a você, eu não me esqueci de você. Eu continuo no mesmo lugar. Esperando você voltar para esse lugar. Esperando você voltar para esse lugar. Eu não me arrependi do que eu disse sobre você. Eu não me arrependi do propósito para o qual você foi estabelecido. Mas você precisa voltar. Você precisa voltar. Você precisa reconhecer que você se distanciou da presença e que você precisa dele. Esses dias, eu estava com o Valderino num jantar e a gente estava com algumas pessoas. E a gente estava falando sobre algumas coisas. E uma pessoa está aqui, por sinal. Ela estava comentando e conversando com a gente, falando sobre Davi e Saul. Se eu perguntar a você, Davi, ele é conhecido pelo quê? O homem segundo o coração de Deus. Davi foi perfeito, querido? Não. Davi errou. Davi errou. Sabe qual a diferença? Saul buscava a aprovação diante das pessoas. Era só com o que ele estava preocupado. Ele só estava preocupado com o que era aparente, em ser aprovado diante das pessoas. O que saía do coração dele. Davi, quando percebeu o que tinha feito, o seu erro, ele se arrependeu genuinamente. E ele foi conhecido como um homem segundo o coração do Pai. Deixa eu te dizer, não importa o que você fez. Não importa. Eu não estou aqui para julgar você. Ninguém aqui está para julgar você. Ninguém. Tati, mas você não tem noção. Você não sabe o que eu já vivi em Deus e aonde eu cheguei, o quão longe eu fui. Não importa, querido. Decida hoje parecer com Davi e não com Saul. Ter o coração de Davi. Se arrepender de todo o coração e voltar para a presença dele, você vai encontrar um bom pai. Ele está lá te esperando. Ele está lá de braços abertos te esperando. Esperando você como um bom pai. Sabe, nós também vimos que Deus, sobre o aspecto da sabedoria de Deus.
E nós vimos que a sabedoria ela vai além do conhecimento. E quando nós nos julgamos fracos, incapazes, quando nós consideramos que a nossa existência foi um erro, foi um equívoco, foi uma falha entre duas pessoas. Quando olha, eu não sei como foi sua infância, eu não sei das suas origens, eu não sei como foi o relacionamento dos seus pais, eu não sei nem se eles tiveram um relacionamento, mas eu quero te dizer, o fruto disso foi você. E não importa sobre eles. O que importa é que Deus não errou ao seu respeito. Deus não errou ao seu respeito. E os erros e as falhas do seu pai ou da sua mãe não podem anular esse fato de que Deus não errou ao seu respeito. Deus não erra por causa da sabedoria que emana dentro dele. Então esse pensamento de que eu fui um erro, de que não era para eu existir, de que meus pais não me quiseram, troca esse pensamento. Foi o próprio Deus que te criou. O próprio Deus. Com toda a profundidade do ser dele. Ele te criou, ele te projetou, existe um propósito escrito ao seu respeito. Ele não desistiu, ele não mudou, ele não se arrependeu. As vozes nas nossas cabeças e o que as pessoas falam ou as atitudes que as pessoas tiverem na nossa vida não podem se sobressair ao que Deus é. Sabe, queridos, eu sei que não é tão fácil assim. Eu sei que é um processo. Eu sei. Eu sei que não é hoje você dizer, eu decido esquecer de todos os erros da minha mãe, de todos os erros do meu pai, que eles me abandonaram, e aceitar tudo o que eu aprendi hoje sobre Deus. Eu sei que não é tão fácil, mas você precisa começar. Você precisa começar a soltar essa dor. Você não pode chegar no fim da sua vida levando essa pedra, agarrado com ela, indo lá para salvo, porque isso não vai te impedir de ser salvo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você não pode chegar diante de Deus carregando esse peso. E ter deixado para trás a vida que Ele escreveu sobre você. Ter deixado, chegar diante da presença dEle e ter noção de todas as coisas que estavam descritos. Que Ele estabeleceu para que você vivenciasse, porque você estava preocupado e angustiado e carregando esse peso durante toda a sua vida. Você sequer teve noção da realidade de como Ele te via. Não é fácil, mas decida começar. Precisa de ajuda? Procura ajuda. Procurem pessoas que podem sentar com você, ler textos, passar textos para você. Para que você possa meditar, para que você possa ir trocando os pensamentos a respeito de quem você é. Para a gente começar a encerrar, eu anotei algo aqui que diz: se Deus é misericordioso e bondoso,
Por que você acha que precisa fazer alguma coisa para merecer o seu amor e o sacrifício de Jesus lá na cruz? Sabe que muitas vezes nós estamos na posição de achar que nós precisamos ser merecedores. Vou te exemplificar algo. Eu não sei se aconteceu com você, vou falar de mim, comigo, sobre a minha pessoa, porque comigo já aconteceu. De chegarem coisas, chegarem desafios no trabalho, na família, na igreja. Chegarem coisas nas minhas mãos que eu olhava e eu dizia, eu não consigo fazer isso. Eu não vou aceitar. Se eu conseguir melhorar, veja, se eu conseguir melhorar, se eu me tornar uma pessoa melhor, aí eu aceito. Não é assim que as coisas funcionam. A gente nunca vai chegar num nível de ser merecedor do sacrifício de Jesus lá na cruz. Não é por merecimento. É o amor dele, foi o amor dele. Foi o amor dele lá na cruz. Eu ouvi uma frase, não lembro, me perdoem, de quem foi a frase, se foi num livro, se foi numa ministração, que diz assim: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Querido, não existe nada que você faça que vai fazer com Deus te ame mais do que Ele já te ama agora. Não existe nada. Isso não dá legalidade. Isso não dá legalidade para que a gente viva uma vida de qualquer forma, sem um alinhamento, uma vida distante do Senhor, uma vida sem preceitos. Porque a própria palavra, ela é nosso manual e ela nos diz como nós devemos agir em relação a tudo das nossas vidas. Mas também você precisa ter consciência disso. Não espere o dia que você vai ser bom o suficiente para merecer o amor de Deus. O amor dele é incondicional. O amor dele já foi derramado. Ele já ama você na totalidade de quem ele é. Não existe nada, nem o quão bom você possa chegar a ser, que vai fazer Deus te amar mais. Porque ele já te ama totalmente. E o contrário também é verdade. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar menos. Por isso eu volto a bater na tecla. Não existe nada que você tenha feito na sua vida que faça Deus te amar menos. E reforço o ponto. Isso não te dá legalidade para ir para longe dele. Isso faz com que nós nos aproximemos cada vez mais dele e comecemos a parecer mais com ele. Sabe, querido, nessa manhã eu quero que você saia com isso na sua mente, na sua cabecinha, para silenciar todas as vozes que possam existir aí dentro. Deus me ama incondicionalmente. E por causa desse amor, eu decido conhecer mais o Pai e me parecer mais com Ele. E agora eu vou fazer uma propaganda. Isso aqui que eu falei não é 0,0000001% da imensidão do que Deus é. E eu não tenho como trazer todos os recursos aqui em 50 minutos, em 1 hora,
para te fazer chegar a pleno conhecimento de Cristo. Não tem como. A escola também não vai te levar ao pleno conhecimento de Cristo, mas ela vai ajustar dentro de você esses pensamentos. E aí eu queria mesmo falar sobre a escola bíblica. A palavra diz, nós começamos com isso, a palavra diz que nós perecemos pela falta de conhecimento. Sabe, querido, nós fazemos a propaganda dessa escola, não é porque a gente precisa de aluno na escola para manter a escola ativa, não. Claro que precisa também, porque senão, né? Precisa de alunos para a escola existir. Mas não é esse o interesse primordial da escola. O interesse primordial da escola é que você saia da condição de vida que você está e a revelação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e de todos os outros aspectos de uma vida cristã te faça ir para um lugar onde você vai desfrutar de quem de fato você é. Por isso que a gente insiste tanto sobre a escola, porque a gente sabe o quanto essa palavra pode mudar a sua vida. Esses dias eu postei uma coisa. As pessoas hoje, queridos, elas estão com acesso à informação na palma das mãos delas. Para tudo você pode se tornar um especialista. Hoje você quer aprender sobre fotografia, você faz um curso. E as pessoas sobre, enfim, inúmeras áreas das nossas vidas, o acesso está aqui na palma das nossas mãos. Nós podemos fazer curso online, enfim, recurso tem. E as pessoas têm investido nas suas vidas sobre marketing, sobre mídias, sobre redes sociais. Eu quero te dizer, invista na sua vida no aspecto de filho, de cristão. Invista. Porque às vezes você está passando 10 anos da sua vida perecendo numa situação por falta de um conhecimento que vai te libertar dessa condição. E estar exposto à verdade é o que vai te fazer mudar. É a exposição à verdade da palavra. Eu tenho certeza que se a gente desse a oportunidade a cada pessoa aqui que fez a escola bíblica, ela é muito interessante. Todas as pessoas elas falam a mesma coisa. A minha vida foi transformada. Eu mudei. Eu provei de uma mudança radical na minha vida. Sabe por quê, querida? A palavra explica isso. E a gente lê. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Nos libertar. É a comprovação real desse texto. É conhecendo a verdade que as mentiras vão saindo aos poucos das nossas vidas e a gente vai sendo liberto. Então, invista na sua vida. Invista em você.